para o time voltar com um bom resultado da Argentina. Já comenta quanto é que vai ser o jogo hoje lá em La Fortaleza, diante do Lanús. E claro, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. O canal tá voando, tá crescendo muito graças a você que enxerga em mim um representante do torcedor vascaíno. E assim seremos, com cobranças, claro, como tem que ser feita, e também com elogios, com apoio, porque hoje eu vou vestir cada vez mais a nossa camisa para empurrar o time. Claro que sim. 9h30 da noite, a bola vai rolar na Argentina para Vasco e Lanús. Lanús e Vasco. O Vasco precisa dessa vitória para dar uma respirada na Sul-Americana. Empatar vai fazer contas por conta do jogo do Melgar. Se perder, não tem mais como avançar direto para as oitavas. Então, o Vasco tem o último jogo depois em casa, com o Melgar. É fazer hoje o que não tem feito há 8 partidas. Vencer. Boa sorte, Fernando Diniz, que vai estrear no comando do Vasco, né? Vai pela segunda vez comandar a equipe. Ele que não teve tempo de mudar nada, gente. Tecnicamente, taticamente, nada. Ele chegou ontem, se apresentou aos jogadores, bateu um papo rápido, treinamento, aquela cobrança Diniz e foi para a Argentina. Não teve como mudar. O que ele pode começar a mudar e apresentar de novidade é o estado anímico dos atletas. Aquela empolgação que a gente não enxerga em campo, ele vai começar a cobrar. E quem não correr, vai sair. Não adianta ter nome. Com o nome, mais não vai jogar no Vasco. E esse recado, ele é dado a todos. Só o nome não basta. Hoje, por exemplo, há jogadores no time titular fazendo hora extra e jogando com o nome. Se não render, ele vai trocar. Mas para o jogo de hoje, a tendência é o mesmo time que jogou com o Vitória. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Piton. Hugo Moura, Tietê, Hugo Moura, Jair, Hugo Moura e Esforça. Acho que essa é a tendência de time ali no meio-campo com o Coutinho, né? Ou o meio-campo que foi do Vitória. Esforça, Paulinho e Coutinho. Paulinho foi mal de novo. A tendência é Hugo Moura, Esforça e Coutinho. Na frente, Rayan, Verratti e Nuno. Dá para mexer um pouco ali? Esforça, Tietê e Coutinho? Dá. Fica mais exposto o meio-campo? Sim. A defesa fica mais exposta? Sim. Porque o Tietê não tem o mesmo poder de marcação do Hugo Moura, mas com a bola nos pés tem mais qualidade para sair para o jogo. A delegação está acompanhada do presidente Pedrinho, do diretor de futebol, o Felipe, do diretor jurídico, Felipe Carregal. Esse eu não sei por que viajou, mas pode ter viajado porque ele quis, por conta própria e tal, mas não vejo nenhuma utilidade dele estar nessa viagem. Assim como o presidente da Assembleia Geral também, Alain Belaciano. Mas nada impede que nenhum vascaíno queira ir à Argentina, possa ir e viajem. Agora, o Pedrinho, o CEO Amodeu e também o Felipe, esses são representativos da SAF, sim. Presidente do clube, sócio atuante, o diretor de futebol. O torcedor discorda, e eu também. Eu acho que a saída do Marcelo Santana ela não pode ser única, ela deveria ser acompanhada do Felipe, mas se o Felipe continuou e a direção do Vasco entendeu que ele tem potencial para seguir, ele tem que estar com a delegação, sim. Ele é o diretor de futebol. Estranho seria se ele não viajasse. Isso aí não faria o menor sentido. Vasco na Argentina, o Felipe aqui jogando futebol no Rio de Janeiro. Esquece. Se ele vai continuar, ele segue. Ah, mas por que o CEO foi nesse jogo? Porque não tem o Marcelo Santana. Com a ausência do executivo do futebol, ele acumula a pasta interinamente. Então ele foi. Então essas 3 peças são importantes e necessárias, sim. Tem que ter. O Vasco tem que ter os seus poderes perto. Mas, enfim, Felipe Carregal e o Alain Belaciano foram, porque são torcedores do Vasco, são da diretoria, mas ok, mas resolveram ir. Bancados pelo Vasco, acham um exagero. Mas se eles quiserem ir do próprio bolso, no próprio voo do Vasco, qual o problema? Zero problema. Ah, a cúpula tá toda lá. Pô, meu irmão, vai estar onde? Tomando cerveja? O momento não tá para isso, não.
O momento não tá para risadinha, o momento é de seriedade, de recuperação. É isso. Deixa eu dar um recado super especial para você, já várias vezes aqui você já viu na tela. Hoje tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem muita bola rolando pelo Brasil e pelo mundo, na América do Sul em especial, e você também passando em kto.bet.br. É o melhor site de apostas que eu indico para você, fácil de você fazer. .br. Bom, algumas rápidas notícias aqui. Léo Jardim, o jogador tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025, vai jogar com o Lanús hoje, não tem esse negócio, vai jogar. Seguem as negociações de renovação. O Vasco fez uma proposta muito boa, já mandou a 4ª proposta para ele. O contrato dele vence em 25, mas tem cláusula automática. Se ele alcançar o número de jogos para em 26 ele ficar mais um ano, mas o Vasco não quer exercer a cláusula de renovação automática, por isso chamou o Léo Jardim e ofereceu um novo contrato com duração de 3 anos e a prorrogação automática de mais um, caso ele alcance as metas. Então, vai acontecer um novo encontro do procurador dele, Paulo Pitombeira, que é quem toma conta da negociação e que está enrolando mais o Vasco do que o Vasco esperava. Agora, o senhor Léo Jardim também, por sua vez, tem que dar um checkmate. Eu quero ficar. Vamos melhorar a proposta, mas eu quero ficar. Não, deixa ele, é o meu empresário que está resolvendo, eu não me envolvo. Mentira. Todo atleta se envolve. E o Léo Jardim deveria fazer o mesmo. Mas, enfim, eu tenho a impressão que ele vai ficar. E o Vasco não precisará exercer cláusula automática, até para não ficar com cara de bico dentro do Vasco, né? Ah, mas o Palmeiras quer, o Cruzeiro quer. Irmão, vamos lá, vamos ver. O Vasco vai chegar ao seu limite. E segundo eu soube, eu falei inclusive com o Pedrinho no último sábado, ele me disse, olha, o Vasco fez uma proposta muito boa. Agora, a gente tem que aguardar a resposta do empresário dele. E eu entendo que isso vai acontecer bem em breve, né? Bom, ontem pelo NBB, na segunda partida diante da equipe do Minas, o Vasco perdeu 86-76. As equipes voltam a jogar amanhã também, em Minas, às 7 da noite. E se o Minas ganhar, já ganhou no primeiro jogo, tá 2-0, fecha a série em 3-0. Vamos torcer pro NBB também, porque o Vasco sempre representando o nosso basquete. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Mais tarde tem jogo, claro! 8h45 da noite eu abro a nossa transmissão, aquela mais interativa que você participa, você se diverte e ganha prêmios também. Hoje, prêmios especiais. O nome do Juninho, ele será levado, ou já foi levado, ao Pedrinho, como um nome capaz de substituir o Marcelo Santana. E aí eu quero saber de vocês. Vocês aprovam o nome do Juninho? O Juninho Pernambucano é um bom nome para ser diretor do Vasco da Gama? Eu quero falar sobre isso. Primeiro, no seguinte ponto. Acho que o Juninho cairia bem no lugar do Felipe. Na função do Felipe, como diretor técnico. Mas fazendo a burocracia que o Marcelo Santana estava fazendo, acho que o Juninho Pernambucano pode entregar, pode dar muito mais. Mas independente da função do Juninho, se o Juninho vai ocupar o cargo do Marcelo Santana ou do Felipe, eu acho que o Juninho precisa estar dentro do Vasco. Eu acho que há que se ter um cargo para o Juninho Pernambucano. Vocês estão entendendo? Aonde que o Juninho Pernambucano pode ajudar? Então vem, ajuda e é esse cargo aqui. O Juninho Pernambucano, olha aqui, ó. Ah, o Bruno Mussi. Deve faltar experiência, né? Mas tem nosso voto de confiança. É o reizinho. Bruno, o Juninho ocupou um cargo de gerente de futebol no Lyon, na França. E um detalhe muito importante, o Juninho é um cara bem articulado. O Juninho é um cara que não tem polêmicas ao redor dele. É um cara bem relacionado no meio do futebol. Ele tem um cognitivo muito acima da média, muito acima da média. É um cara completamente antenado com o mundo, um cara culto. O Juninho é um jogador diferenciado, foi um jogador diferenciado e é uma pessoa diferenciada. Ele é uma pessoa acima da média, além de ter a experiência nesse cargo de gerente.
além de ser vascaíno, de ter história ligada ao Vasco. Muitos falam assim, porra, Baran, não dá certo essa história do cara, por ter jogado futebol, é um ídolo, vai para o clube, não faz bom trabalho, os exemplos são muitos. É verdade. Mas também é verdade que tem bons exemplos aí. Mas o importante não é se o cara foi um ídolo ou não, e se por ter jogado bem e ter relação com o clube, pode ou não fazer um bom trabalho como gestor. É se ele tem capacidade para isso. E se ele tem capacidade, se ele é capacitado, pouco importa se ele é um ex-jogador ou não, se ele é um ex-baita jogador ou não, e se ele tem uma ligação com seu clube ou não. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque agora eu vou falar um outro nome aqui. Mas antes de eu falar outro nome, deixa eu ver se a Live Pix a galera chegou. Opa, não. Não chegaram na Live Pix. Então, vamos continuar tocando aqui. Faço de novo um apelo para que vocês possam ajudar aqui o crescimento do canal, hein? Estou colocando aqui, deixa o seu comentário. Se cada um agora mandar uma simples mensagem na Live Pix, já vai ajudar demais o canal, tá no chat. Só clicar ali em cima e mandar sua mensagem. Eu vou falar um outro nome aqui. O Leonardo, por exemplo, ex-lateral do Flamengo. O Leonardo não é um baita nome? O Leonardo é um baita nome. É um ex-jogador do Flamengo. É um cara rodado, com experiência para gestão, porque já executou esse papel na Itália. Não seria um baita nome? Ah, mas ele jogou no Flamengo. Pouco importa onde ele jogou. Ele é um profissional. Não importa se ele jogou no Flamengo. Não importa se... Pô, o Vasco está cheio de jogadores e ídolos que já jogaram no Flamengo. O maior ídolo da história do Vasco, que é o Roberto Dinamite, foi anunciado como jogador do Flamengo. O próprio Roberto falou. Isso está no YouTube. E eu lembro bem disso aí. O próprio Roberto Dinamite chegou a falar. Estou indo para o Flamengo para fazer sucesso, que a torcida do Flamengo me receba. E jogaria no Flamengo, gente. Porra, cara. Eu digo que o Bruno sempre ajuda aí. Bruno, novo membro do canal. Valeu, Brunão. Obrigado pelo carinho, Bruno. Valeu demais. O Bruno está sempre aqui com a gente, está sempre aqui comigo, está sempre lá também no canal Hora do Vasco. Bom demais. Valeu, Bruno. Bom demais. Faça como o Bruno. Vire membro do canal. Quem quiser mandar sua mensagem, estou aqui recebendo aqui na Live Pix. Então, eu aprovo o Juninho Pernambucano. Volto a falar. Não é uma informação de que o Vasco acertou com o Juninho Pernambucano, tampouco é uma informação de que o Vasco fez um contato para contratar o Juninho Pernambucano, ok? O que eu estou dizendo é que o nome do Juninho Pernambucano, ele ou já foi, ou ele será levado ao Pedrinho. É isso que eu estou colocando aqui. Para depois alguém não falar, o Baran diz que está certo, os caras são assim, né? O Baran diz que o Juninho foi contactado. Nem sei se o Juninho será contactado. Eu nem sei a relação do Pedrinho com o Juninho. Eles jogaram juntos no Vasco, com o Felipe, inclusive. O Juninho é um vencedor no Vasco. Como atleta, porra, o Juninho é bicampeão brasileiro pelo Vasco. O Juninho é... Ah, e um detalhe, né? O Juninho é bicampeão brasileiro fazendo gol na final, contra o São Caetano. Contra o Palmeiras foi 0-0. Contra o São Caetano. Aí o Juninho Pernambucano é campeão da Mercosul pelo Vasco, lá naquela virada histórica contra o Palmeiras. Aí o Juninho é campeão da Libertadores pelo Vasco, gol importantíssimo contra o River Plate. O Juninho disputou o Mundial de Clubes fazendo gol na final. O Juninho tem estrela, né? Além de ser um baita jogador. Com o Felipe, com o Pedrinho, eles ganharam muitos títulos, mas eu não sei a relação deles. Eu não sei qual é o grau de relação deles, tá? Não tinha participação nenhuma
em contratações, então peraí, então foi demitido por quê? Porque o problema é dentro de campo. Tem que ser demitido quem contratou, tem que ser demitido quem orientou essas contratações, quem buscou essas contratações. Se você chegar lá e levar nomes para algo que não funciona, Barã, é você que tem que ser demitido. E o Marcelo Santana, ele solta uma nota e fala. E aí o Vasco, de forma covarde, né, porque isso é covardia, quer manter o Felipe a qualquer custo. Os caras querem manter o Felipe a qualquer custo. Eles vão falar que o Felipe faz um bom trabalho na base, vão falar que o Felipe faz um bom trabalho na casa do chapéu. Eles vão inventar de tudo quanto é jeito para manter o Felipe. Eles vão o Vasco de forma covarde, né? Porque isso é covardia. Quer manter o Felipe a qualquer custo. Os caras querem manter o Felipe a qualquer custo. Eles vão falar que o Felipe faz um bom trabalho na base, vão falar que o Felipe faz um bom trabalho na casa do chapéu. Eles vão inventar de tudo quanto é jeito para manter o Felipe. Eles vão fazer de tudo para manter o Felipe. Só que a gente vai observar o quê? O Felipe está em todos os jogos do Vasco, Barã. O Felipe está com o elenco profissional o tempo inteiro. Sabe quando que o Felipe tem um trabalho na base? Nunca. E outra, nossa base foi sucateada nos últimos meses. Sucateada. Jogadores saindo a preço de banana. Jogador sendo negociado com o Fenerbahçe machucado. Não sei se nós somos pioneiros nessa situação, mas vergonhosamente para o mercado turco, né, mais precisamente, jogadores sendo negociados lesionados. É esse cara que faz um bom trabalho? Ô, Barão, com todo respeito, cara, o Felipe não é capacitado e o Felipe tem que sair. O torcedor vascaíno não pode descansar enquanto o Felipe não sair, porque eles vão arrumar de tudo, porque é amigo do Pedrinho, para o Felipe ficar no Vasco. Vão inventar, vão realocar. É a mesma coisa se você tivesse uma empresa, se o seu filho estivesse fazendo um mau trabalho como diretor. Tu ia botar ele ali na cozinha, sentado o dia inteiro, mas vai continuar pagando ele, porque ele é seu filho. E o Vasco não pode ser assim, não. O Vasco, as coisas têm que ter critério. E o Felipe tem que sair. O Felipe tem que sair. O torcedor não pode cansar. Chegou a hora de a gente ver a força que o braço do torcedor tem contra a força da atual diretoria que acha que manda no Vasco. É a hora. Esse é o momento de transição, Barão. O momento que o torcedor vascaíno precisa mostrar sua força, para mostrar para os dirigentes que ali estão que quem manda é a torcida, que o Vasco é um clube da torcida, que é um clube popular. Eu acho que é o momento, é a transição de, mais uma vez, o torcedor ser respeitado. Chegou esse momento, Barão. É um momento de reestruturação dentro do Vasco. Então, essa reestruturação ela tem que ser feita de forma correta. E o torcedor tem que ser atendido. E a torcida do Vasco quer a saída do Felipe, porque o Felipe não agrega em nada, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Não agrega em nada. Então, para o torcedor, para você responder a força do torcedor, para mostrar para todo mundo, para o mundo inteiro, que a torcida do Vasco é a que manda no Vasco, agora é a hora. Chegamos no momento. Esse é o momento. Então você, torcedor, exija a saída do Felipe. É o momento que você vai mostrar, tanto para o Pedrinho quanto para os rivais, que a torcida não perdeu o poder, não, tá? Que a torcida ainda está no comando do Vasco. Então, Barã, é um momento muito especial e significativo para o torcedor. É um momento. Se o Felipe ficar, o braço da torcida é mais frágil do que o braço dos diretores, tá? Então, o momento é agora. Bom, o Edu chegou nesse momento no Hotel Sheraton, imagino que está montando equipamento, está montando tripé, é isso, Edu? Tá, é isso? Tripé para os fracos. Tripé para os fracos. Tripé para os fracos. Agora eu vou de gimbal aqui hoje, não precisa de tripé, não. Então ele vai se manter como diretor técnico. Aí a notícia pode ser que o Vasco faça com o Felipe uma reformulação nas funções do Felipe dentro do Vasco da Gama. Ele vai ter menos função do que ele já tem,
Porque como diretor técnico ele é fraco, o trabalho é muito ruim. Como é que vai ser feito isso? É complicado. Fala, irmão. Só para a gente sintonizar aqui, cara. Olha só, o Felipe, ele que manda, tá? No futebol, praticamente, tá? Ele que manda. Ele é o Pedrinho no futebol. O Pedrinho tem envolvimento? Tem. Mas o Felipe que é o cara. O Felipe que coordena tudo. Se o Vasco tá nessa situação triste, pode colocar 45% no colo do Pedrinho e 55% no colo do Felipe. O Felipe está diariamente com o elenco, o Felipe que faz a gestão de elenco, o Felipe que escolhe os nomes, e ele deixou isso claro na coletiva quando ele fala assim, eu não gosto. Se você gosta, tem que aceitar, porque eu não gosto. Ele se coloca como ele na primeira pessoa. Então, cara, só para o torcedor entender, todo fracasso hoje do futebol do Vasco, ele se dá pelo senhor Felipe Loureiro. E esse momento que a gente está passando aqui é um momento muito importante, que é uma queda de braço entre diretores e torcida. E todas as vezes na história a torcida venceu. Não é possível que agora a torcida vai perder. E a torcida quer a saída do Felipe de qualquer jeito. De qualquer jeito. Vamos ver, aí você vai ver quem que manda no Vasco em si. É óbvio, é óbvio, pô. É óbvio o que está acontecendo. Mas um ponto importante que a gente tem que colocar aqui na nota do Marcelo Santana, inclusive se o Barão conseguir trazer para a tela a nota do Marcelo Santana para a gente falar sobre ela, me chamou a atenção para ele dizer que ele não era o responsável, como vocês falaram, por ser aquele, por escolher jogadores, etc. Ele só negociava contratos, fazia transição. Olha, eu não sei, o Barão tem muito tempo de futebol, o Lineker também, eu também. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Inclusive, porque o Barão citou, eu vou citar a data. O Marcelo Santana falou sobre contratações ao nosso canal. Ao nosso canal. Lá no Peru. Nosso canal estava no Peru e perguntou ao Marcelo Santana sobre contratações. E ele respondeu. Então como é que ele não participava da parte de contratação? Então por que ele respondeu sobre esse tema? Bom, é no mínimo curioso, né, Linker? É no mínimo estranho. Agora bugou a minha cabeça, não entendi mais. Pedrinho sonha com a contratação de Firmino para o Vasco. O Vasco da Gama está disposto a agitar o mercado de transferências e já deu os primeiros passos para tentar a contratação do atacante Roberto Firmino, atualmente no Al Ahly, da Arábia Saudita. A informação foi confirmada por fontes ligadas à diretoria Cruz Maltina, que estuda uma proposta oficial para repatriar o jogador ainda nesta temporada. Aos 32 anos, Firmino é um dos nomes mais respeitados do futebol brasileiro no cenário internacional. Com passagens marcantes por Hoffenheim e Liverpool, onde conquistou Champions League, Mundial de Clubes e Premier League, o atacante também defendeu a seleção brasileira em diversas competições e foi campeão da Copa América em 2019. Segundo a apuração, o presidente do clube, Pedrinho, tem liderado as conversas nos bastidores e vê na chegada de Firmino um movimento estratégico para elevar o patamar técnico e midiático do Vasco. Apesar das dificuldades naturais de uma negociação desse porte, o clube acredita que o projeto esportivo, a paixão da torcida e o momento de reconstrução podem ser atrativos para o atleta. Estamos analisando todas as possibilidades. Firmino é um jogador extraordinário, que representa tudo o que queremos para o novo Vasco: qualidade, entrega e identificação com o futebol brasileiro, afirmou um dirigente, sob condição de anonimato. Negociação é complexa, mas não impossível. Firmino tem contrato com o Al Ahly até 2026 e recebe salários considerados fora da realidade da maioria dos clubes brasileiros. No entanto, segundo fontes, o atacante estaria disposto a ouvir propostas para retornar ao Brasil, especialmente se o projeto for competitivo e alinhado com seus objetivos pessoais. O Vasco pretende intensificar as conversas nas próximas semanas e espera contar com apoio de investidores para viabilizar o negócio. A ideia é trazer Firmino ainda nesta janela do meio do ano.